Tá? Como, assim, só para enfatizar na gravação, os alunos precisam escolher um dos 6 seminários para apresentação. E a apresentação consiste num conjunto de questões que eu vou fornecer um modelo, que é um roteiro de leitura e questionamento a partir do texto lido. Mas também a pessoa que apresenta, ela deve estar disponível no dia do seminário para participar do diálogo. Tá claro, Alisson? Então, como vocês podem ver, existem 2, 3. Ó, eu cometi um erro aqui, eu botei o número 12 duas vezes. Então aqui, 13, 2, 3, 4, 5, 6 seminários. Né? Valéria e Alisson, vocês têm preferência por algum dos seminários? Oi, gente. Estou aqui aguardando a escolha de vocês, do Alisson e da Valéria. Take your time, como dizem os americanos. Bom, vocês vão escolhendo, eu vou pegar uma água para mim. Vou pegar uma água para mim, tá?
Alisson, eu vou te sugerir que tu faças uma nova leitura do programa da disciplina na parte das tarefas, tá? As atividades. Porque seminário e resenha são duas atividades, duas tarefas distintas. E nós estamos, nesse momento, distribuindo seminários. Então, seminário a partir do encontro 9, temos dois encontros de 9 até ali, é 13, mas é 14. Tá? Então, tu vais escolher um deles. E Valéria também. Ah, que hoje? Alisson, olha só. Seminário começa no dia 25 de março, e vai até 29 de maio. Então, todos os encontros são de seminário. Não, esse já foi escolhido pela Carla Berto. Não pode, Alice. Também tô com a garganta assim, seca que é uma coisa hoje. Hum? Desculpe, Alisson. Quem já teve contato com o Max Weber aqui na aula? Hum? Oi, Carla. Sim, sim. Foi na graduação? Foi no mestrado, Carla? Alisson, eu faço a mesma pergunta também. Graduação, na graduação de História faz bastante tempo. Tá, ok. Bom, o Max Weber, ele é um autor assim que ele tem uma importância comparável à do Karl Marx e do Emil Durkheim. E essa obra, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ela é considerada por algumas pessoas como se fosse a origem das espécies do Darwin para a biologia, tá?
assim, tamanha a repercussão, o impacto, o grau de reformulação que provocou no pensamento sociológico e também no antropológico. E aqui a tarefa da aula é fazer uma exposição dessa obra que tem em vista um recorte. O recorte é o problema da pessoa e do individualismo na sociedade ocidental moderna, correlacionando com autores que nós vimos em outras aulas, como Marcel Mauss, Norbert Elias e Louis Dumont. Tá? Em Norbert Elias, o Norbert Elias ele tem uma convergência grande com o Max Weber. Eles têm um problema comum, que é o processo de racionalização no Ocidente. E eles também estão preocupados com a incidência da mudança do mundo sobre o comportamento. A minha câmera caiu aqui por algum motivo que eu desconheço. Compartilhamento de webcam bloqueado. Não, agora deu. Deixa eu ver. Como é que a gente tira isso aqui? Estou tentando ajustar a câmera aqui. Vocês estão me vendo numa dimensão maior agora? Tá. O objetivo é esse, né? Porque é cansativo aquela tela pequenininha. Bom, então, estou fazendo um nexo com aulas anteriores, né? O Norbert Elias com a transformação nos costumes e nas exposições sociológicas e psicológicas que ele vai chamar de processo civilizador, que é basicamente essa transformação no regime de sociabilidade a partir do cultivo de uma autocontenção, que antes era chamada de cortesia nas sociedades cortesãs, depois ela vai ser chamada de polidez, decoro ou comportamento civilizado na sociedade burguesa, né? E que tem como característica, como eu disse, o controle das funções corporais e a repressão, a autorrepressão à violência. Substituição da violência por outras formas de comportamento. Que são, enfim, como por exemplo o debate, a troca, a argumentação racional, quer dizer, tudo isso tem a ver com esse processo que, especialmente, os sociólogos alemães começam a chamar de racionalização. Racionalização, e essa racionalização ela não é o produto apenas da vitória da ciência moderna, ela não é o produto da vitória de Galileu, de Kepler, enfim, de Copérnico, de Bacon, do Francis Bacon, nem o desenvolvimento da astronomia, da geometria, da física, etc. Ela é também um processo de reordenação das relações econômicas. Todas elas transformadas a partir de um determinado sistema de organização, que é um sistema que ele tem a ver com um estilo de vida, que é esse o estilo de vida que ele vai falar depois sobre, né, na ética protestante, que é o estilo de vida esse metódico, né, que está ali nos escritos do Benjamin Franklin, que é esse puritano do século XVIII, que participou da Revolução Norte-Americana de 1776, e ele tem a ver com uma certa
organização racional da atividade econômica. Então, a gente tem um modo de vida, uma etiqueta, uma organização do eu, um conjunto de valores a respeito de modéstia, de não exagerar nas emoções, de controle da sexualidade e da luxúria, né? A gente aí já adentra no terreno da ética religiosa, e também uma substituição de algo que o Max Weber já encontrava em outra sociedade. Ele vai falar em tradicionalismo econômico na ética protestante. Quer dizer, comportamentos de avareza, de ganância, de busca desenfreada do lucro, de exploração sem limites de uma pessoa por outra. Ele diz que isso não é uma característica específica do capitalismo. Isso é universal. Mas se encontra em todos os sistemas econômicos. Você encontra lá no mundo antigo, lá enfim, nos mercadores, nos déspotas. Você encontra isso na Idade Média. Você encontra isso nas civilizações orientais. O que você não encontra nessas épocas históricas e nessas sociedades é essa articulação entre um determinado ethos e uma racionalização pragmática, aquilo que depois vai ser chamado pela Escola de Frankfurt de razão instrumental, né, mas que em Weber era chamado de ação racional com respeito a fins. Tá? Tem toda uma teoria social no Max Weber que é muito ampla, complexa e que eu não sou especialista, né? Mas que pode servir como baliza para a gente entender, quer dizer, qual é o seu projeto e do que eu estou falando, ou seja, eu estou falando do que ele escreve, né, na Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, e como isso se relaciona com a nossa disciplina. Então, no começo do livro do Max Weber, ele vai se perguntar sobre a relação entre filiação religiosa e estratificação social. E ele está, a partir de pesquisas estatísticas feitas já na época, porque a estatística é uma ciência que se desenvolve bastante a partir do século XIX, porque você sabe, a estatística é um instrumento de governo muito poderoso, porque ele produz dados para o planejamento de políticas públicas. Com a estatística, vocês conseguem, com uma boa contabilidade nacional, entender dimensões macroeconômicas, como o PIB, como as diferenças econômicas e sociais internas, e entre inúmeras outras coisas que a gente sabe que a estatística conhece, né, aqui no século XX, mas já havia estatística disponível ao final do século XIX para se fazer história econômica, para se fazer os primeiros grandes trabalhos sociológicos baseados em estatística, como, por exemplo, o suicídio, né, do Durkheim. E também esse capítulo da ética protestante e o espírito do capitalismo. E o que o Weber está dizendo? Que os lugares de maior acumulação capitalista no norte da Europa, eles são basicamente lugares onde você tem esse espírito que é um espírito do empresário capitalista moderno, que é esse que tem um estilo de vida frugal e que organiza metodicamente todo o seu investimento
e todas as outras esferas da vida em função deste interesse que é a acumulação capitalista. E aí o Max Weber vai dizer, olha, não é possível apenas, né, nenhuma explicação materialista para esse fenômeno, ou seja, ele está polemizando com o marxismo, e nenhuma explicação idealista. Ao contrário de que muita gente pensa, o Weber não está dizendo que um sistema religioso provocou ou causou um sistema socioeconômico. O que o Weber vai dizer é que existem afinidades eletivas, guardem bem essa palavra, assim, que ela é de uma sutileza e de uma complexidade muito grande, né? Porque a ideia de afinidades eletivas indica relações que podem ser causais, mas não propriamente um encadeamento causal, né? A ideia de afinidade eletiva, ela deve ser entendida da mesma forma como nós entendemos os tipos ideais em Max Weber. São instrumentos que permitem pesquisa e conhecimento, eles permitem pesquisa empírica. São conceitos e proposições, porque a afinidade eletiva, ela, enfim, é claro que é um conceito, mas ela indica um modo de correlacionar fenômenos cuja causalidade entre si não é evidente, cuja relação causal não é imediatamente evidente. Então, o sentido da ética protestante e o espírito do capitalismo, a partir desse primeiro capítulo, onde ele vai contrastar áureas católicas de menor desenvolvimento desse tipo ideal do capitalista moderno, com áreas protestantes, aonde este tipo ideal de capitalista moderno, esse empreendedor que tudo racionaliza e tudo calcula, e que adquire uma certa ética nos negócios, faz com que a tese de uma certa causalidade religiosa, ou seja, uma causalidade espiritual ou cultural, como vão dizer depois os antropólogos, deva ser melhor investigada. E qual é a ideia do Weber? Analisar o que a reforma protestante é outro fenômeno assim, de imensa heterogeneidade, complexidade, e cujo arco histórico é um arco muito amplo. O que ela traz de elementos e características históricas e religiosas que possam jogar luz sobre essa diferença que ele vai detectar entre áreas mais prósperas de desenvolvimento capitalista, relacionadas ao predomínio dos protestantes, e áreas comparativamente menos prósperas, ali no norte da Europa, que são católicas. Como, novamente eu digo, não é uma causalidade unidirecional. É uma exploração de correlações. O Max Weber tinha muita dificuldade com aquilo que é evidente para Durkheim e para Karl Marx, que é essa determinação, esse determinismo, no caso de Durkheim, do social, como uma realidade externa, concreta, substancial, e da dimensão socioeconômica, do modo de produção, do estágio de desenvolvimento do modo de produção, e como isso, em última instância, para Karl Marx, acaba sendo determinante da superestrutura, e a religião em Marx ela pertence a essa esfera da superestrutura, assim como a ideologia,
mas cujo principal fator de tração, o principal fator determinante são as alterações nas configurações sociohistóricas formadas pela relação sempre conflituosa entre classes sociais, por sua vez definidas pela inserção no modo de produção, né? E a dinâmica interna deste modo de produção num estágio histórico determinado. Para Max Weber, isso é diferente. Está claro até aqui em Durkheim e Marx, embora com grandes divergências, os dois entendiam o social como uma realidade passível de ser concretamente mensurada, né, e descrita de forma realista através de um método científico ou filosófico. Então, o método sociológico, no caso de Durkheim, né, e a dialética materialista ou materialismo histórico, no caso de Marx. Gente, até aqui, tudo bem? Alguma dúvida? Pois bem, é preciso entender que Max Weber é um herdeiro da sociologia compreensiva alemã. Ele é, aliás, um propositor dessa sociologia compreensiva. O método dele é o método da compreensão. Depois, ele tem ecos importantes dentro da antropologia, por exemplo, num autor como Clifford Geertz. Ele vai dizer, olha, quando eu vou pesquisar cultura, eu vejo texto, significa. Eu tenho uma concepção semiótica, e Clifford Geertz, na interpretação das culturas, ele vai dizer que essa concepção é derivada de Max Weber. Então, ao contrário de Durkheim e ao contrário de Marx, de alguma forma, essa dimensão subjetiva do ator social, seja ele individual, seja ele coletivo, ela, através das suas consequências, ela acaba produzindo esse social, ela acaba produzindo as configurações concretas com as quais nós lidamos. Então, de alguma forma, o capitalismo e a racionalidade moderna, elas são o produto de determinados projetos. Né? Projetos que são projetos religiosos e projetos éticos e projetos psicológicos, o que nos interessa muito. O que o Weber vai perceber é que existe uma correlação não apenas entre o protestantismo e essas formas mais puras de capitalismo racionalizado, como certos modos de produção da individualidade dentro de teologias específicas. E é por isso que ele vai examinar o conceito de vocação e a ética do trabalho a partir de Lutero. Né? Vocês têm uma ideia, pergunta do professor Bernardo, do que é a reforma protestante? Bom, é um processo histórico longo que remonta
a Renascença. Em 1519 ou 1520, um monge augustiniano da ordem de Santo Agostinho, chamado Martinho Lutero, ele pregou 95 teses contra uma série de características que ele criticava na teologia católica. Entre elas, a chamada venda das indulgências. O que significa a venda das indulgências? Que seria possível comprar um lugar no céu através da compra. A indulgência é como se fosse vamos dar um exemplo assim. Um mercado de ações. Você compra, em vez de comprar títulos da dívida pública, você está comprando um certificado de um título da salvação. Tá? Exatamente. Dizem, Carla, que a gente está nessa época, a época do início das grandes colonizações europeias no Novo Mundo. É a época em que o Vaticano e Roma estão passando por reformas estruturais, né? E eles têm uma despesa enorme, e essa despesa faz com que essa ideia da venda das indulgências, que é uma forma de, vamos dizer, mercantilizar a salvação, né? Você transforma a salvação numa mercadoria. Isso servia para produzir um acúmulo de riqueza, de capital, e poder financiar essa grande inflação que Roma estava passando. Bom, tem aspectos muito variados essa questão. O que nos interessa é o seguinte: existe uma ética religiosa que é também uma ética econômica católica tradicional, que vai ser discutida por Lutero, e que ela é chamada de tradicionalismo. Então, tem aspectos, às vezes, um pouco contraditórios, mas tem, por exemplo, a fixação do juro, a condenação da acumulação de riquezas, né? Você tem uma ética estamental e feudal muito forte. Você não tem ali indivíduos que, por essa ética, pudessem experimentar uma mobilidade social muito grande. O camponês não vai virar burguês. E com o desenvolvimento das cidades, e com as novas profissões desse desenvolvimento das cidades, você tem transformações, né, junto com o mercantilismo que está surgindo. Você tem transformações que acabam repercutindo no campo da religião. Então, Lutero revolta-se, esse monge alemão, ele revolta-se contra essa venda das indulgências, e ele acaba criando uma nova ordem. E ele acaba seguido por uma série de príncipes alemães. Ali tinha o Sacro Império Romano Germânico, que era uma coisa meio federada. E ele acaba criando uma teologia própria. É isso que nos interessa. No interior dessa teologia tem uma visão de trabalho e de salvação que vai forjar um novo tipo de indivíduo, tanto no plano das suas relações sociais, quanto no plano da sua interioridade psíquica. Fixem bem isso que eu acabo de dizer. A criação de um novo modelo religioso de pessoa.
Quais as bases dessa reforma protestante num âmbito muito geral? Primeiro, a relação do fiel com Deus é uma relação individual. É por isso que essa compra do perdão dos pecados, ela se insere numa ética tradicional de que, pelas suas boas obras, o cristão seria salvo. Então, para o novo mundo protestante, não tem sentido absolver, ou um padre ou um representante de Deus na Terra absolver alguém do seu pecado, porque o pecado é uma relação interior do fiel com Deus. Então se abole a mediação da igreja. Então, para os protestantes, a ideia de que vem um padre, ali houve uma confissão, e pode ministrar uma contrição e oferecer um perdão, e muito mais essa ideia da venda da indulgência, seria um tipo de mediação mágica pela qual se cancelariam os pecados das pessoas. E isso não é mais possível dessa forma. Então se abole essa estrutura tradicional da igreja, o padre é substituído pelo pastor, o pastor ele é um membro, é um leigo, é um membro da comunidade, ele não tem características sagradas pelo padre, ele não é um ungido que carrega esse tipo de autoridade. Ele não existe mais essa leitura da Bíblia que só a igreja pode dar, cada um vai ter uma Bíblia. Então o Lutero ele pega a invenção de Gutenberg, em vez de uma Bíblia em latim, ele vai traduzir uma Bíblia para o alemão. Isso faz com que há um incentivo para que os fiéis tenham Bíblia. Um incentivo para que os fiéis tenham Bíblia. Essa Bíblia, a leitura e oração relacionada a essa Bíblia, modifica o ethos religioso, e falta ainda no sentido de que a consciência passa a ter um aspecto decisivo nessa relação com Deus. Consciência, a leitura individual da Bíblia, mas também, claro, a leitura congregada. É muito importante a congregação reunir-se para o protestantismo de um modo geral. Mas vejam, para Max Weber, o Martinho Lutero não é o principal figura responsável pelo modo de organização racionalizante do capitalismo moderno, que vai ter um protótipo religioso. Ele vai ver muito mais isso no Calvino, que é uma figura de uma geração posterior, e no calvinismo, e nas chamadas seitas protestantes, no puritanismo, ali entre os batistas, os anabatistas, nos puritanos ingleses, nos Quakers, depois nos metodistas. Enfim, a característica desse universo protestante é que ele é um universo bastante diversificado internamente. Ao contrário do universo católico, que reúne toda a diversidade numa igreja e cuja excomunhão é o problema principal. Tá? Então, do ponto de vista teológico, além disso que eu enumerei a vocês, ainda a gente tem que agregar um fator, que é a salvação pela obra, a salvação pela fé e não pelas obras. Tá? Então não tem mais absolvição, não tem mais perdão dos pecados. Existe simplesmente essa disposição de abertura do fiel a Deus e a
vocação que pode surgir daí. Então, essa ideia de vocação, o que é vocação? O que é vocação para vocês? Alguém me ajuda a entender o que é uma vocação? Sim, sim, de fato. Então, em alemão, isso está no... Isso está discutido aqui nesse livro, maravilhoso livro, nessa edição que o Antônio Flávio Pierucci fez. Ele tem um glossário ao final. Ele tem um glossário ao final. Aonde caiu a minha... Bom, enfim, eu vou falando. A ideia de vocação em alemão, ela é Beruf. Então, a vocação nesse contexto religioso do século XVI e antes, ela é vista como um chamado. Então, assim, você recebe um chamado. Então, vocação, vocês subentendam, quando se falar em vocação, como um chamado religioso. Ainda não se tinha secularizado, não se tinha dissociado a ideia de vocação, a vocação artística, a vocação para o magistério, por exemplo, desta qualidade religiosa da ideia de vocação. Então, até a etimologia da palavra vocação, né, ela vem assim da vox, do chamado, de uma voz que te chama. Então, a vocação geralmente era como uma freira que recebe um chá, sabe, que tem a vocação religiosa e que entra, e ao entrar numa ordem religiosa, uma freira, um frei, um padre, no contexto católico, eles viram monges. Eles viram monges. Então, a vocação vem desse chamado que leva as pessoas a se integrarem na vida monástica, dos mosteiros. Isso significa um afastamento do mundo. Está entendendo? Em vez dessa vocação, desta missão ser uma missão para indivíduos que vão renunciar ao mundo e vão entrar numa ordem religiosa, o protestantismo, a partir do Lutero, ele não vai mais separar. Ele não vai mais separar um domínio sagrado, por exemplo, a igreja, os mosteiros, os centros de peregrinação, etc., as cidades sagradas, as igrejas, como eu disse, do resto do mundo mudando, do comércio, da feira, da casa de cada um. Isso é muito importante para entender o protestantismo. O mundo inteiro é a esfera no qual Deus opera, inclusive o nosso corpo. Inclusive o nosso corpo, as nossas relações familiares, as nossas relações de trabalho, as nossas relações corporativas, as nossas relações associativas, todas elas são permeadas por esta sacralidade. Então, essa vocação, ela passa a metamorfosear-se numa vocação de trabalho. É aí que surge a ética do trabalho.
A ética do trabalho no protestantismo, ela tem uma origem religiosa. O trabalho acaba sendo visto como uma vocação. Isso é importantíssimo para se entender. O trabalho, ele não é só um castigo que Deus te impõe pelo pecado original, como está ali no Gênesis, ganharás o pão com o suor do teu rosto, mas ele é um dos modos pelo qual Deus vai operar, né, a tua vida, pelo qual você realiza o propósito de servir a Deus. Então você não serve mais a Deus dentro de um convento, você serve a Deus através de enfim, todos os atos do seu cotidiano. Estão entendendo como isso é uma transformação profunda? Mas isso ainda não é o calvinismo, que é uma versão ultra radicalizada desta reforma trazida por Lutero. Então, o Max Weber ele vai explorar nos textos teológicos de Calvino e depois nos textos pastorais ali das seitas puritanas e protestantes, esse universo influenciado pelo protestantismo e mais especificamente pelo calvinismo. Ele vai explorar os indícios embrionários de uma ética econômica, que isso é uma sacada muito importante do Max Weber. Né? As religiões, elas portam éticas, as religiões mundiais, as religiões, as religiões mundiais, ali você tem ali confucionismo, o taoísmo, o judaísmo, o islamismo, o cristianismo, elas são propagadas e desenvolvidas por grupos, classes sociais específicas, grupos profissionais específicos, né? E elas têm cada uma certos tipos de ética econômica própria, e toda a ética econômica é uma ética psicológica, porque a ética é sempre uma ética do que se deve ou não se deve fazer e as razões pelas quais se deve ou não fazer algo. Pois bem, o calvinismo desenvolvido em Genebra pelo João Calvino, ele não é apenas uma proposta de salvação pela fé das pessoas, em seguimento de um chamado a um tipo de trabalho. Ele é muito mais do que isso, e existe uma chave que vai mudar tudo, que se chama predestinação. Alguém sabe o que evoca essa palavra predestinação para vocês? Bom, tem destino e tem pré, não é? Toma um gole d'água enquanto você escreve. Não tem problema, estou aguardando vocês escreverem. Sim, Alisson, é assim, não é chamamento, Valéria, chamamento é a vocação. Tá?
Predestinação quer dizer que o seu destino está escrito por Deus. Exatamente. Salvo ou condenado. E exatamente isso, Valéria. Sem a consciência dessa condição. Tem uma discussão muito complexa para saber se você pertence àqueles que são salvos ou condenados. Você não sabe a priori. O fato de você frequentar uma igreja, o fato de você seguir uma ética, de você ter um sistema moral, não garante que você saiba quem é salvo e quem é condenado. E é muito interessante que isso era tão importante, era fundamental para o modo de vida dessas pessoas. Isso organizava as bases, inclusive, de sua vida comunitária. Não, não é dom também, Valéria. Dom, quando aparece, por exemplo, na Bíblia, no Novo Testamento, são os dons do Espírito Santo. Um dom, ele é um presente. É algo com o qual alguém é dotado. Ele é dotado ao nascer ou ele pode receber. Por exemplo, a ideia de dom é a ideia da graça divina, por exemplo. E aí a graça da divina está em que Deus, antes mesmo de você nascer, ele já escolheu para você um destino, que é ser salvo, né, ou não. Tá? E segundo o Max Weber, para simplificar muito essa discussão, esse ponto de vista que não era o do Lutero, ele tem profundas consequências na organização do modo de vida e das relações da comunidade calvinista. Ele faz com que as pessoas, elas, para encontrar algum sinal diante da angústia de não saber o resultado dessa predestinação para o seu caso individual, elas vão ter uma preocupação com o pecado e saber qual é o plano de Deus para a sua vida. E aí, elas, ao fazer isso, elas têm que seguir um conjunto de objetivos como se fossem escolhidos, né? Como se pertencessem a uma aristocracia dos salvos. Vocês entendem? Então tem que ter um comportamento moral rígido, né? E depois, com o tempo, se estabelece uma compreensão de que prosperidade material, através do trabalho e sem desperdício, sem frugalidade, sem dissipação, que é como eles falavam a respeito, né, do emprego, do resultado da acumulação de riquezas em prazeres sensuais, ou seja, tem uma época longa em que o protestantismo ele vai desconfiar da música, do teatro, de tudo aquilo que cheire a prazer mundano, né, e vai prescrever a sobriedade no comportamento individual e a modéstia. Então, mesmo que você seja rico, você tem que viver dentro de uma espécie de não ostentação. Você tem que viver de forma austera. Você não pode cometer desperdício, mas você pode acumular bastante. Porque se o resultado for a prosperidade, você está confirmando, de alguma forma, sem ter certeza, mas nunca vai ter certeza, de que você está sendo instrumento da ação de Deus na Terra. Nossa, Valéria, você está em 4
em 4 conexões. Incrível. Ah, então, a gente desenvolve uma ética do trabalho, que é oriunda ali do Martinho Lutero, que não estava no catolicismo, senão como a vocação de trabalho dentro dos mosteiros, dos monges e das freiras, mas era algo retirado do mundo. Mas essa ética do trabalho, ela não vai ser suficiente se você, aí junta Lutero com Calvino, não fizer o que eles chamam de sacerdócio universal. Essa conduta que eu falei a vocês, ser uma conduta operosa, de não desperdiçar tempo, de não dormir demais, ao mesmo tempo de se manter com saúde, enfim, de não se dissipar, de não ter exageros na área sexual e na área do prazer, se manter vinculado a uma comunidade e, ao mesmo tempo, aproveitar bem o seu dia de forma a produzir bastante. Isso aí vai ser chamado de, eu vou escrever aqui, ó, ascetismo. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Então, vejam bem, esse comportamento de autocontenção nas relações e, ao mesmo tempo, de organização de toda a sua vida, de forma a entrar dentro de um cálculo, isto é, para Max Weber, através da religião, está se traduzindo uma racionalização da vida que leva ao que ele vai chamar depois, em sua forma secularizada, de espírito do capitalismo. Vocês vejam que a câmera está caindo bastante aqui, tá? Vejam, mas vocês estão me ouvindo, né? Pois bem, mas eu vou ligando a câmera, não tem problema. Pois bem, essa ideia da predestinação, ao mesmo tempo que ela tem essas consequências e ela impõe o dever ao fiel se comportar como se fizesse parte de uma comunidade de santos, no qual não tem essa divisão entre sagrado e profano, e, portanto, o cometimento de pecados daquilo que é pecado, o descumprimento de algum mandamento, por exemplo, vai acabar sendo uma prova de que você está condenado. Se a riqueza e a decência e outros comportamentos, a riqueza, eu digo, a acumulação e outros comportamentos ligados à vida moral e ao trabalho, podem ser indícios, sempre indiretos, porque não existe prova da salvação. O pecado, sem dúvida, é uma prova da condenação. É por isso que não tem absolvição de pecado. Do ponto de vista psicológico, isto é um provocador de grande angústia. Tá? É um provocador de grande angústia dentro dessas comunidades protestantes. E aí é interessante porque ele vai falar isso nos Fundamentos Religiosos da Sese Intramundana. Agora a gente, além da palavra sese, a gente introduz a ideia de intramundano. Então, a sese é este tipo de comportamento ético racionalizado em busca da santificação ou da purificação.
Compreendido, gente? Que ele não vai ser feito dentro de uma igreja ou de um mosteiro, mas ele vai ser feito no mundo. Ele vai ser feito no mundo e uma esfera privilegiada de realização dessa sese é o mundo do trabalho, é o mundo das relações econômicas. Por exemplo, se o sujeito é um artesão, ele vai trabalhar mais, ele vai organizar melhor o seu trabalho, ele vai fazer o seu trabalho da melhor forma possível, porque ao fazer isso, ele está, de um lado, cumprindo um preceito divino, que é essa santificação através da ética do trabalho. Ele vai se manter puro, não apenas com isso, mas isso é uma dimensão importante. Mas, ao mesmo tempo, isso, pelo raciocínio depois dos comentadores e dos pregadores, porque isso não ficou só nos escritos do Calvino, existe algo que se chama de ação pastoral. Quem já participou da Igreja Católica, que não é meu caso, sabe, né, que a ideia de ação pastoral é o pastoreio, né, é cuidar da comunidade como se cuida de um rebanho. No caso, é o rebanho, né, os diferentes rebanhos protestantes. Então, essa ação pastoral ela é considerada privilegiada pelo Max Weber porque ela está respondendo às angústias dessas pessoas que não sabem se são salvas ou não. E aí, com o tempo, esses comportamentos de acumulação e de organização metódica da vida, de vestir-se e comportar-se de forma desta e austera, eles passam a formar parte daquilo que se convencionou chamar de ethos protestante. Quer dizer, essa ideia de ethos é uma ideia que ela é, na antropologia, invocada pelo Gregory Bateson e depois pelo Clifford Geertz, mas ela é uma ideia anterior. Ethos é uma ideia que vem do grego, que ela quer dizer caráter. É um sistema de disposições psicológicas, cuja origem ali, no caso, é a religião, é o chamado ethos protestante. Só que esse ethos ele vai se ramificar, em alguns momentos ele vai ser amenizado, porque não é possível ter uma vida com exigências morais tão rigorosas. Por algum tempo é possível, mas com o tempo elas vão ser amenizadas. Isso é discutido no Max Weber, quando ele vai falar das seitas protestantes ali, como eu disse a vocês, o metodismo, a seita que, bom, a diferença entre seita e religião, ela tem um caráter técnico, não vem ao caso aqui, mas é que a seita para Max Weber, ela é uma comunidade dos salvos que se distingue com uma forte segregação de quem não é salvo, e a associação, ou seja, a entrada nessa seita, nessa denominação, ela é uma entrada voluntária. E ela, ao fazer isso, tem uma discussão sobre o empoderamento desses que estão ali, etc., mas com uma rígida separação entre quem é e quem não é. Então, os puritanos, por exemplo, se enquadrariam os anabatistas, os batistas, os metodistas. E muitas dessas seitas protestantes, elas vêm de pessoas do povo. Elas vêm assim de alguns pastores mais pobres, elas vêm de camponeses. Existem esses movimentos, o pietismo é isso, né? Existem esses movimentos que são chamados de avivamento, são movimentos que procuram uma presença e uma fé mais simples, etc., um contato mais direto com Deus. Eles acabam resgatando algo que era condenado, que era essa relação com a música, e passa a ser canalizada, quer dizer, você volta a ter uma liturgia com hinos, mais alguns rituais, mas ao mesmo tempo
reproduz aqueles imperativos de modéstia, de organização metódica da vida, de suportar, por exemplo, a posição de proletário diante de um patrão, né? Isso pode, enfim, servir à domesticação da mão de obra, é uma consequência possível, por ser, vamos dizer, mais uma ovelha confiável do que propriamente um sujeito revoltoso, e ao mesmo tempo por indicar que aquele sujeito... Me lembra um pouco aquela ideia de que, hoje em dia as pessoas fazem muita questão de afirmar, né, a sua identidade cristã para se apresentar, por exemplo, ao trabalho, como se isso fosse uma espécie de garantia da confiabilidade ética daquela pessoa para o mundo do trabalho. Uma garantia de que a pessoa não rouba, não falta ao trabalho. Nas diferentes negociações da vida cotidiana, um dos incentivos possíveis dessa conversão, né, a essa esfera de neopentecostais pode estar relacionado a isso. Pois bem, eu não quero me alongar demais, eu sei que minhas aulas são um pouco longas, porque elas são um pouco estilo presencial, mas eu acho que eu não vou perder essa marca, né, mas eu espero pelo menos estar sendo fiel ao Max Weber. O que acontece nesse processo? Essas disposições, né, a modéstia, a organização metódica da vida, a poupança, né, a liberação, a acumulação de riqueza que não era vista com bons olhos na ética católica, ela acaba se normalizando num certo tipo de empreendedor capitalista. E isso também justifica essa justificação religiosa da prosperidade capitalista. Ela também acaba funcionando como uma justificação religiosa da desigualdade dos bens e dos diferentes sucessos ou fracassos de cada indivíduo ao longo de sua vida, e uma forma de servir como um conforto, que fornece uma explicação. Eu queria só fazer uma notícia, que isso tem muito a ver com o pentecostalismo, que existiu uma das seitas protestantes, foi de um teólogo chamado Armínio, e este Armínio, ele restaurou a salvação pelas obras. E o neopentecostalismo e o pentecostalismo moderno, eles estão diretamente relacionados com esta teologia arminiana. Ou seja, no momento em que você readmite que através das suas obras você pode ser salvo, você está admitindo que você pode influenciar a Deus para a consecução de seus objetivos, seja a salvação no outro mundo, seja a salvação, seja a prosperidade nesse mundo. Ou seja, junto com a obra, a salvação pela obra, pelo que você faz, isso vem junto um componente mágico. Não sei se vocês estão percebendo esse nexo. Alguém concorda, discorda, tem dúvida? Bom, o que importa para nós nesse momento?
Você não precisa concordar comigo, tá claro, Carla? Não há necessidade de concordar. Eu falo isso para, enfim, para saber se mais pelo acompanhando do que pelo concordando, tá? Se nós observarmos o cristianismo neopentecostal, vocês sabem que, agora sim, fazendo um pulo histórico, né? Esse cristianismo ele é formado por ondas de renovação, esse cristianismo protestante. Então, volta e meia surgem movimentos que transformam esse cristianismo. O pentecostalismo foi um deles. Foi uma dissidência no mundo luterano, então surgiu ali, enfim, a ciência cristã nos Estados Unidos, surgiu a Assembleia de Deus ali na Suécia, no início do século XX. Então, esse protestantismo evangélico, para alguns, esse evangelicalismo, ele é formado por ondas influenciadas por um determinado movimento, que é um movimento que contesta uma fé mais formal, mais doutrinária. Né? Esse movimento pentecostal, ele quer viver os milagres de Deus na vida dos fiéis. Ele quer viver ele quer viver os milagres de Deus na vida dos fiéis. Que, por exemplo, para os luteranos e para os católicos, Deus deixou de fazer milagres lá no Antigo e no Novo Testamento. E aí, o que esses pentecostais eles vão fazer? Eles vão pegar uma passagem dos Atos dos Apóstolos, aonde o chamado Espírito Santo, que é uma passagem do Novo Testamento, aonde o chamado Espírito Santo ele cai sobre a cabeça dos fiéis e eles começam a falar em línguas diferentes. Eu posso depois para vocês que passagem é esta dos Atos dos Apóstolos, que é um livro do Novo Testamento. E aí você tem, enfim, o dom das línguas, o dom da vidência, ou seja, aí sim, são dons mágicos que o Espírito Santo traz. Porque se recusa para o pentecostalismo, né, toda magia que não é a força que vem do Espírito Santo, ela é demoníaca. Por isso que eles vivem em guerra com as religiões afro-brasileiras. Eles enxergam o mundo povoado por espíritos do bem e do mal. E tem um espírito supremo, que é o Espírito Santo. E que ele opera esses milagres. E que ele é aberto a determinados sacrifícios, ou seja, atos mágicos pelos quais Deus pode ser influenciado. Inclusive doando, sacrificando materialmente. É uma relação mágica com a materialidade, com os bens, com o dinheiro. E esse é um assunto muito importante. Bom, fecha esse parêntese, volta ao Max Weber. O Max Weber está dizendo o quê? Que toda essa discussão sobre a ética protestante, né, ela tende a demonstrar que a lógica das doutrinas, das teologias que vêm desse mundo protestante, né, essas escolhidas, não são todas, especialmente o calvinismo e as seitas protestantes, e que tem como antecessor o luteranismo alemão, né, elas encorajam direta e indiretamente o planejamento e a autonegação individual na busca do ganho econômico. Então, o que vai acontecer? Aí vem uma palavrinha mágica, aliás, duas palavrinhas mágicas em Max Weber, ou digamos umas palavras-chave, né? Uma delas é desencantamento do mundo,
E a outra é secularização. Eu já falei em racionalização para vocês, é esse ingresso do cálculo da ação racional com respeito a fins. Antes era o uso do trabalho e da relação com os outros como um instrumento de glorificação e de operação de Deus na sua vida. Ou seja, há uma vida ética, né, dentro dessas formulações teológicas, e é uma vida individual, muito importante. E aí eu cito aqui o Max Weber. Weber declarou que estava investigando se em alguns pontos certas afinidades eletivas podem ser discernidas entre tipos particulares de crença religiosa, né, e ética do trabalho de todos os dias. Em virtude de tais afinidades, os movimentos religiosos influenciaram o desenvolvimento da cultura material, e a análise dessas afinidades esclarecerá, tanto quanto possível, a maneira e a direção geral dessa influência. Ou seja, ele estava tentando determinar os impulsos psicológicos que se originam na crença religiosa e na prática da religião e orientam o estilo da vida cotidiana do indivíduo, né, e o preparam para aderir a isso que será este tipo ideal do empresário capitalista ou do... Né. Depois, hoje em dia, nós temos a palavra empreendedor, mas o empreendedor é um dos derivados. Empresário e empreendedor têm esta mesma raiz, ou seja, o liberalismo, que não existiria sem esta ética do trabalho, no qual as pessoas vão perseguir os seus interesses dentro do mundo de mercado. Você entende? Deus acaba sendo substituído pelo mercado. Não que as pessoas venerem o mercado, mas na teorização liberal, que é uma teorização secular, ou seja, não entra Deus no cálculo do John Locke, por exemplo, nem do Adam Smith. Não entra Deus, mas entra uma mão invisível. Ou seja, é uma dimensão autorreguladora, chamada mercado. Mas isto só é possível se determinados indivíduos se colocarem dentro deste jogo de racionalização da vida, no qual esta vida acaba sendo subordinada a objetivos antes religiosos, mas que tinham como consequência não necessariamente prevista a prosperidade, e agora objetivos seculares. Quer dizer, a busca do lucro por si mesmo dentro de uma determinada ética dos negócios e de uma organização metódica da vida, né, acaba sendo um fim em si mesmo desejável na sociedade capitalista. Mas isto não é possível sem esta configuração que lhe serviu de base, que é esta influência da ética protestante, que se torna uma ética dos negócios, se torna o espírito, ele vai falar entre aspas, do capitalismo. Tá? Tudo bem, gente? Então, eu estou aqui aberto a... Eu estou aberto a conversar sobre dúvidas e questões. Eu fiz um nexo com... um pequeno nexo, né, desta grande obra, às vezes pouco conhecida. Eu tive o privilégio de, como antropólogo da religião,
Eu fiz meu doutorado sobre espiritismo kardecista e publiquei um livro sobre Chico Xavier e tive como interlocutores colegas que eu respeito muito da área de antropologia da religião que me ensinaram muito sobre Max Weber. Entre eles, o falecido Antônio Flávio Perucci, que fez essa edição definitiva da Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo no Brasil. Então, o que eu aprendi com esses dois falecidos, que foi o Antônio Flávio Perucci, um grande amigo que eu tive, que era o Ayrton Jungblut, professor da PUC, antropólogo da religião, pioneiro no estudo da religiosidade na internet. Tá? Ele tem a sua tese de doutorado, vai ser publicada em livro. Ele morreu ano passado, chamado Nos Chats do Senhor, que é sobre evangélicos na internet. Nas salas de bate-papo evangélicas. Então ele foi um pioneiro e ele me ensinou muito. E também o grande estudioso dos neopentecostais no Brasil, que é professor da USP, que é um grande amigo meu, que se chama Ricardo Mariano. Ele foi professor há algum tempo aqui, no qual nós estivemos muito próximos com o professor da PUC. Então eu tive a sorte de conviver com essas pessoas que me ensinaram muito e que a aula que eu estou dando para vocês não seria possível se eu não tivesse esta inserção e esta trajetória dentro deste campo de pesquisa. Tá? E eu acho que não é uma obra simples, a do Max Weber, ela é multifacetada, mas é fundamental. Por exemplo, você não vai entender ali o Foucault e o neoliberalismo, não vai entender o pentecostalismo e o neopentecostalismo atual, a teologia da prosperidade, essa que eu mencionei a vocês, que vocês sacrificarem a Deus, Deus vai te curar e vai te trazer riqueza. Se não inseri-la dentro dessa genealogia do protestantismo. Então, isso tem muito a ver com esta antropologia da religião, ou ciências sociais da religião, que não é a única coisa. Depois eu diversifiquei, estudo atualmente relações humano-animais, mas eu tenho um carinho especial por eu me sinto muito à vontade em alguns temas na antropologia. Um deles é a Escola Sociológica Francesa, Lévi-Strauss. Carla deve ter percebido isso na disciplina de Teorias Antropológicas 1. Né? Mas também, isso você não sabia, mas eu também tenho um carinho, uma afeição especial por essa discussão da antropologia da religião. Né? E para nós o que é importante é que a reforma protestante ela é também uma das bases do individualismo moderno. Entre outras coisas, não apenas pela ética puritana, etc., né? pelo espírito do capitalismo, mas também por uma noção de indivíduo que surge como indivíduo livre, pelo exame de consciência, que é algo que vem muito da reforma. E que depois se seculariza. E tem essa outra palavra-chave, que é a secularização. Secularização é quando algo sai da esfera religiosa e passa a ser tratado como algo que independe da transcendência de Deus, da religião. Então, esse espírito do capitalismo ele se desgarra, né, dessa vinculação umbilical com a ética protestante e ele passa a ser uma ética de direito próprio, ou de domínio próprio. Só que depois, quer dizer, uma série de entraves e de
interdições morais do protestantismo, por exemplo, a austeridade, a modéstia, acabam sendo substituídas por uma ética de ostentação, que é o contrário, das classes ricas inicialmente, que depois, enfim, se desenvolve. E aquilo que se também pregava a moderação, que era esse mundo do consumo, né, ele passa a ser um mundo fundamental para o funcionamento da máquina, dos mecanismos de, enfim, de ação e de reprodução do capitalismo. O capitalismo não é só a produção e a acumulação, mas é a circulação de riquezas e o consumo, especialmente através da propaganda. Propaganda é esse, como diria um colega, o Everardo Rocha, este operador totêmico que faz a passagem de um produto que impessoalmente é produzido dentro de um sistema real para o mundo do consumo. É aquilo que torna o produto que é feito através de mecanismos científicos e de cadeias de produção em algo que entra na esfera do teu desejo. Então, o capitalismo, a partir do século XX, ele é um capitalismo do desejo. Um capitalismo do desejo e do consumo infinito. E tem um autor, só para concluir, se chama Colin Campbell, que escreve um livro que tem como título uma paráfrase. Eu não sei se paráfrase é a... desculpa, eu não sou bom nesses conceitos. Mas ele é uma modificação do Max Weber. Chama-se... Deixa eu escrever aqui, tá? Vocês leiam aqui, tá? A ética romântica e o espírito do consumismo. Pois, se a ética protestante é uma ética inicialmente da austeridade, da autocontenção, da organização metódica da vida, da crítica ao desperdício e da ostentação, a ética romântica é uma absorção pelo capitalismo, né, de motivos individualistas que estavam presentes ali naqueles poetas e filósofos românticos, ali no Schelling, nos poetas alemães como Novalis, no Goethe, né, em autores que têm como característica, isso aí está, por exemplo, no texto do Simmel, essa ética qualitativa do romantismo, ela é uma ética da sensibilidade, do cultivo de si, de sua dimensão, da exaltação do êxtase poético, literário ou outras formas, e que, com o tempo, ela se transforma. O capitalismo, ele logo percebe a força dos sentimentos e das emoções, e ele cria formas de vender produtos, né, que vão fazer apelo a essas emoções. Essa é a origem da indústria cultural. Tá? É a origem da indústria cultural. Por exemplo, através da literatura do folhetim, ou quando a música passa a ser reproduzida
através primeiro dos discos, aí início do século XX, das gravações, e também através do rádio, depois através do cinema, mas antes disso através da chamada literatura de folhetim. A literatura de folhetim começa a ter circulação em massa de jornais no século XIX, e aí grandes autores como Balzac, por exemplo, ou Eugène Sue, para tomar exemplos franceses, eles escreviam histórias, ou também Alexandre Dumas, né, o cara dos Três Mosquiteiros, eles escreviam histórias profundamente românticas, né, sobre amores proibidos, sobre heróis que contestavam o sistema. Então, isso comove muito o público. Isso aí é o antepassado das telenovelas atuais. Por isso que se formula uma noção do senso comum, do romantismo, ou é uma característica das pessoas apaixonadas que acreditam no amor, e de certa forma ou ele é algo, a água com açúcar dessas produções da cultura de massas, está entendendo? Mas ele é algo do qual o capitalismo ele toma partido, ou seja, o romantismo ele é instrumentalizado pelo capitalismo para o aumento de seu lucro e produtividade. Ou seja, essa esfera do consumo é levada ao infinito. Tá? Então, eu lembrei desse livro que faz essa importante conexão. Ele faz como o Max Weber ele discute essas afinidades eletivas entre um movimento, que é o movimento lá do final do século XVIII e XIX, e que se pensava como antiburguês e anticapitalista, que é o romantismo, mas não era comunista nem de longe, embora existam formas de esquerda desse romantismo. Estou falando isso porque ao longo do tempo eu comprei vários livros e li bastante literatura sobre isso, né? Se vocês quiserem, uma hora dessas eu falo mais. Mas, em comum, ele tem essa mobilização de uma esfera sentimental com uma esfera de autenticidade própria do indivíduo. E depois, nos dias de hoje, o Gilberto Velho vai perceber isso. A esfera das emoções autênticas é a esfera da vida privada. E a esfera pública é a esfera da falsidade. Tem um cara que discute isso muito bem, para concluir, se chama Richard Sennett, um livro chamado Declínio do Homem Público. E ele vai dizer isso do romantismo, da exaltação da sensibilidade, etc., e de novas formas de moralismo, elas vão levar ao cultivo dessas formas suprema do individualismo, que é o narcisismo. O narcisismo não é só uma patologia psicanalítica ou psiquiátrica. Né? No narcisismo, ele é um código de relação da pessoa com o mundo. Eu dou exemplo, esses dias uma youtuber que tem milhões de seguidores e que rompeu um relacionamento de alguns anos com o marido, ela afirmou que ela estava agradecida a si próprio por, enfim, não demorou mais que 2 dias para superar o fim de um relacionamento. Isso dá uma ideia desse caráter de ciclagem rápida. Se é verdade ou não, isso não importa. Né? É a ideia de que com a atitude certa, que você tem que ser capaz de se desapegar, né?
você pode pular de um vínculo para outro sem grandes dores e sem períodos longos de luto. E a ideia do narcisismo é quando o outro, ele existe como uma espécie de espelho. Quando esse espelho se parte, a imagem que esse outro te devolve é uma imagem partida. Então você não está buscando o outro, você está buscando a sua imagem através do outro, né? O reforço da sua imagem, né? E isso é um dos riscos da superexaltação das virtudes do eu individual. Isso é discutido pelo Richard Sennett e por outros autores. E isso ganha formas nesse... Enfim, isso não é só esse tema do romantismo, mas é também... Isso tem uma ligação, e eu termino com isso, com certas formas de neoliberalismo, para o qual a pessoa tem que aprender que a vida é um apegar-se e desapegar-se, é um não apegar-se. Isso tem a ver com a realidade da precarização do mundo do trabalho. E essa precarização, ela vai encontrar uma justificativa ideológica no neoliberalismo para o qual o que importa é que o indivíduo seja um empreendedor de si mesmo, como diria Foucault, e que ele seja capaz de se adaptar a situações que estão em constante movimento. Ou seja, ele tem que ser capaz de pular de um emprego para o outro, de superar o desemprego, de se reinventar. É uma ideologia neoliberal. Eu lamento ter que... Eu estou fazendo uma brincadeira, né? Eu lamento ter que desapontar. Mas isto, do meu ponto de vista, é contrário à lógica e ao bom senso. Gente, tem alguma um comentário que vocês, ou pergunta que vocês gostariam de fazer? Compreensível a exposição de hoje? Obrigado, espero contar com você sempre aqui. Bom, podemos encerrar por aqui, então? Então tá. Vamos ver o que nós temos na semana que vem. Na semana que vem, a gente vai fazer uma revisão de novo do Michel Foucault. Do Michel Foucault, não. Eu estou cansado. Do Luiz de Mon. Tá? Nós vamos fazer um diálogo ali de Mon, Elias, Max Weber, né? E retornar a essa discussão que, no fundo, nos interessa, que é essa discussão do individualismo recente. Tá? Então é isso, gente. Eu desejo a todos um bom fim de semana, todos e todas, tá? Esse monte de gente que tem aula aí. E eu espero que vocês continuem lendo e, enfim, interagindo nas aulas. Isso é muito importante para mim, tá? Um abraço para todos aí.